Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão nesta noite aqui dedicando um tempinho para me ouvir. Eu sou André Souza e nesta live de hoje nós vamos falar sobre vencer o labirinto das dívidas, o que a fábula da formiga e a cigarra pode te ensinar. Para vocês que acabaram de entrar aí, eu agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Sou André Souza e hoje eu vou conversar com vocês sobre a temática endividamento. Especificamente, a live está intitulada Vencendo o Labirinto das Dívidas, o que a fábula da formiga e a cigarra pode te ensinar. E eu queria te convidar a pegar esse aviãozinho aqui do Instagram, enviar aí para pelo menos 5 amigos, amigas e convidá-los para participar conosco dessa live. Boa noite, Nandi, tudo bem, Nandi? Boa noite, Bartô, boa noite, Tiago, boa noite, Camila, boa noite, Nery, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez eu convido a todos que entraram agora a, se possível, pegar esse aviãozinho aqui, ó. Seleciona aí 5 amigos que precisam ouvir esse bate-papo de hoje sobre endividamento. Aquele colega, amigo, familiar que precisa desenvolver algumas habilidades para sair do endividamento. Já convida eles para entrar na live que a gente está começando dentro de alguns minutinhos. Então sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez. A live de hoje é uma live muito interessante porque falar de dívidas é sempre desafiador, né? Nós estamos falando de uma sociedade onde 70% da população de alguma forma é endividada. E eu acabei agora há pouco de ministrar uma aula de estratégia em organizações públicas e a gente estava falando exatamente que as políticas públicas elas não são formuladas com estratégias, porque se fossem formuladas com estratégias, os objetivos alcançados seriam aqueles previstos no planejamento e não os resultados, às vezes, catastróficos que a gente está vendo aí, né, de endividados porque pegam créditos, porque usam os créditos de forma equivocada ou até por outras questões que a gente vai ver aqui também, emocionais, dificuldade de gerir o dinheiro e assim sucessivamente. Então a live está muito assim, foi planejada com todo carinho para tratar de questões específicas que a gente tem que se atentar para começar a entender que endividamento tem solução. E a solução não é empurrar com a barriga. A solução é desenvolver uma estratégia compatível com o tamanho do problema. E por isso que eu vou trazer nessa noite, para a gente refletir, a fábula, né, da formiga e da cigarra. Porque muitas vezes as pessoas que devem, elas preferem agir como a cigarra em detrimento de privar-se de algum tipo de... muitas vezes questões momentâneas de prazeres, né? E acabam se tornando aí uma verdadeira cigarra, ou seja, vivendo em um processo de escassez e muitas vezes sem ter a quem recorrer. Afinal, possa ser que a formiga se recuse a te ajudar, tá certo? Então, para vocês, boa noite, Roberta, boa noite, Vilminha, Carneiro, sejam bem-vindos a mais uma live. Queria convidar vocês mais uma vez a pegar aqui esse aviãozinho, mandar aí para amigos, namorados, namoradas, esposa, primos, familiares, dizer assim, olha, tem uma live começando que vai tratar de um tema que a gente precisa resolver. Corre lá e acessa, que a gente está começando a partir de agora. Seja bem-vinda, Rayane, boa noite. Pois bem, então... quero começar agradecendo a presença de todos e iniciar esse bate-papo. Porque afinal, o endividamento muitas vezes ele é um labirinto. Ele é um labirinto porque é difícil, André, os caminhos são ruins, eles são construídos para a gente não sair? Não.
Na verdade, quem constrói o labirinto da dívida somos nós mesmos. E eu vou dizer por quê. Porque a gente, quando começa a se endividar, a gente normalmente adota estratégias que não são planejadas estrategicamente. São estratégias pautadas em emoções que estão afloradas no momento, que fazem com que a gente construa novos caminhos difíceis de sair. Por isso que eu intitulei o labirinto, né, como uma palavra importante nessa noite aqui. Por que vencer o labirinto das dívidas? Porque muitas vezes esse labirinto ele é cognitivo, ele está no seu mindset. E se você não entender que o problema ele não é externo, não é porque o governo aumentou a taxa de juros, não é porque o apartamento que você queria, você precisa comprar agora, é porque você desenvolveu uma mentalidade que nada mais é do que uma bomba relógio, e eu vou te dizer por quê. O processo de endividamento é de fato como um labirinto. Boa noite, Antônio! Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui na nossa live. É um verdadeiro labirinto, né? E a gente sabe que labirinto pode ser entendido como um emaranhado de caminhos. Seja porque você, por algum motivo, e muitas vezes isso nasce de uma ferida emocional, você tomou empréstimo para viabilizar uma antecipação de sonho, e na antecipação de sonho você percebeu que aquele sonho não está tão desenhado, bonitinho como você imaginou. Aí você toma um segundo empréstimo e constrói um novo caminho. Aí aquele segundo empréstimo você não observou que você extrapolou o seu nível de renda, e aí você começa a criar um terceiro labirinto, que é a busca de novas rendas para complementar aquela que vai te ajudar a pagar a sua dívida, e assim sucessivamente, né? Esse emaranhado de caminhos nos gera um conjunto de estresse. E eu vou te dizer como. Boa noite, Magna. Boa noite, Heraldo. Seja bem-vindo. Quanto mais caminhos a gente enxerga pela frente no labirinto, mais nervoso, mais ansioso, mais distante estamos da saída, né? As emoções, quando elas estão descontroladas, você não consegue ter um nível de consciência capaz de enxergar que muitas vezes a porta está à sua frente. Você constrói um conjunto de caminhos mais longos, acreditando que está construindo soluções, mas na verdade está construindo novos labirintos. Nesse processo, muitas vezes a gente caminha para vários lados, né? A gente caminha desnorteados. Quando a gente está muito endividado, a nossa capacidade de raciocínio ela é limitada. E consequentemente, cada vez que nós tomamos uma decisão, a gente fica mais perdido ainda, porque você não está mais preparado para decidir. Este é o momento de você parar para refletir, tomar consciência, expandir a consciência, que é o que vai te permitir tomar decisão. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fui assim. Eu, em momentos de dificuldades financeiras, de endividamentos, né, quando ainda não tinha capacidade de compreender os fatores que estavam gerando o endividamento, passei a tomar decisões sucessivas, criar um conjunto de caminhos e aumentar o meu labirinto. Boa noite, Meirelle. Então, consequentemente, isso afeta a nossa capacidade de decisão. E por que que a gente funciona assim? Porque quando a gente está endividado, as contas começam a chegar, as cartas de cobranças começam a chegar, nós desenvolvemos um conjunto de características emocionais desequilibradas, como medo, aflição, angústia, e tudo isso começa a atrair elementos que confirmam muitas vezes a hipótese, né, natural de que a gente não está bem financeiramente, começa a quebrar coisas que a gente nem imaginava, começa a aparecer situações que a gente tinha esquecido, e isso vai mexendo com as nossas emoções de modo que a gente não consegue enxergar uma saída. A gente começa a repetir um conjunto de padrões, contrair novas dívidas para pagar dívidas atrasadas, e aí a gente vive um verdadeiro ciclo sem fim. Por outro lado, o labirinto, ele talvez e somente talvez não seja de toda sorte muito ruim. E eu vou explicar por quê. Porque se a gente entrou num labirinto, talvez ali esteja
a oportunidade de você entender que chegou a vez de você viver o seu processo. E se você não tomar consciência do que ele representa, do que esse labirinto quer te ensinar, né? Você poderá também, talvez e somente talvez, ficar preso dentro de uma moldura que ninguém vai ter condições de te tirar. E aí, quando a gente está dentro de um labirinto, muitas vezes a gente está aflito, ansioso, a gente quer começar a correr para encontrar a saída. Só que todas as vezes que você corre, você entra em uma porta, vamos dizer assim, errada, você está dentro da mesma moldura e só muda, vamos dizer assim, entre aspas, o espelho. Só muda o formato do labirinto. E o que você tem que entender é que quando você está dentro do labirinto, não adianta ficar trocando a maquiagem ou o espelho, bem menos a moldura. Isso vai fazer com que você mude apenas o arcabouço, mas o principal, que é você, não vai se modificar. No fundo, o que eu quero te dizer nessa noite é que as dívidas, elas representam uma espécie de doença mesmo. As dívidas é uma doença que quando a gente começa a sentir o peso dela, nós temos ali apenas os sintomas, porque a motivação, né? Ou melhor, corrigindo, as dívidas não é em si a doença, elas são os sintomas, porque no fundo, quando você começa a dar sinais de endividamento, existe algo por trás que é de fato a doença, entre aspas, aí, que pode ser uma ferida emocional, que pode ser uma incapacidade cognitiva de compreender por que você está repetindo tantas vezes determinados padrões e que você precisa de ajuda para sair desse labirinto, né? E por que eu estou falando isso? Dívidas é sintomas. Se te derem um caminhão de dinheiro, você vai quitar todas elas e vai voltar a fazer se você não tratar a doença na raiz. Que muitas vezes está enraizado mesmo. Por quê? Porque você preferiu escolher os caminhos de antecipação de sonhos, de validação, de inserção em meios sociais dos quais você não pertence, de status de poder, com os quais, com o tempo, alguma coisa vai ruir, né? E muitas vezes isso começou a acontecer em determinados momentos lá atrás e você não tratou da forma que deveria. Então, nesse processo, muito provavelmente, você descumpriu um conjunto de princípios. E eu vou tratar alguns deles aqui. Plantio e colheita, né? Escolha da semente, terra, plantio adequado, não foi feito e te levou ao endividamento. Deixou de reinvestir parte de sua colheita. Resolveu colher tudo, não mais arar, não mais irrigar a terra, não mais escolher semente, não mais plantar. E agora está sem recurso e começa a se endividar. A sua generosidade, por exemplo, não estava associada a seu amor e a quem oferecia. Talvez você estava canalizando a energia errada. E a sua extravagância não tinha limites, né? E aí diante, para a gente começar a refletir, eu só estou começando, você que entrou agora, seja bem-vindo. Ainda dá tempo de pegar esse aviãozinho aqui, ó, mandar para pelo menos 5 amigos, amigas, familiares e convidar para a nossa live que só começou e vai esquentar a partir de agora. Fica a seguinte questão, né? É possível sair do endividamento quando todos os limites foram ultrapassados? Tomei muito endividamento, perdi renda, não consigo pagar minhas dívidas, comecei a fazer uma bola de neve porque eu estou pegando emprestado do amigo, da amiga, do parente que eu também não vou conseguir pagar. Será que é possível sair desse endividamento? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Ou melhor, quando não se tem mais perspectiva de sair, né, do labirinto, quando o medo, a aflição, a falta de perspectiva já não aparece, tal como a porta do labirinto que sumiu do mapa. É possível sair da dívida? Como disse Vilminha, sim, é possível sair do endividamento. Agora você precisa muito mais de querer sair do endividamento, é deixar, boa noite, Anete, de ser escravo do endividamento, que são coisas muito distintas. Você pode querer sair do endividamento, mas você
aceitou ser um escravo, então logo você vai voltar, porque você viciou naquele processo e não tem outra visão de mundo a não ser continuar endividado. E eu vou dizer para vocês que é sim possível, mas é preciso primeiro tratar o problema na raiz. A doença da dívida não é similar a uma dor de cabeça que você toma um analgésico e passa. Doença, dívida é equivalente a algo muito mais profundo que, se você não tirar as raízes, ela vai brotar o tempo inteiro, mesmo que você não esteja percebendo os passos que você vai dando. Não pode haver afobação. Primeira questão, quando a gente está na dívida e a gente sabe que fica muito afobado, primeira questão, a gente não pode ficar afobado, porque quando a gente está endividado, a primeira coisa que um afobado vai fazer é tomar dívidas para fazer novas dívidas. Boa noite, Anete, seja bem-vinda. Boa noite, Bruna. Boa noite, Regiane. Segundo, se você não tem como negociar, porque está desequilibrado, ficar afobado não vai te ajudar em nada. E aí é preciso, eu que sou contador, tenho que trazer, é preciso respeitar o princípio da prudência, que quando nós estamos com uma ferida emocional, com um desequilíbrio emocional, nós muitas vezes descumprimos, é o princípio da prudência. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir ajuda, é ouvir externos. E quando a gente está num processo de endividamento, achando que o fim chegou, que a gente não tem mais solução para o nosso problema, a gente começa a se fechar e querer, dentro do labirinto, achar as próprias soluções. Mas às vezes o labirinto tem pistas, às vezes o labirinto tem setas. Mas pessoas que estão em um estágio avançado de endividamento, elas estão perdidas. Elas não respeitam mais princípio algum, elas só querem sair da dor. E eu queria te dizer, ponto 1, quem está no processo de endividamento, não é sobre sair do endividamento, é entender como você chegou lá. E entender como chegou lá é desconstruir, é refazer o caminho, o percurso que te levou ao endividamento. Porque se você não fazer a desconstrução do que você construiu, se você não for capaz de desarmar a bomba relógio, você vai construir uma nova bomba relógio de forma automática. E eu vou te dizer por quê. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que nós não conseguimos desvincular-se do passado. Resolvemos o problema momentaneamente, alguém conseguiu dinheiro pra gente, a gente foi lá e quitou uma dívida, aí nós não nos desvinculamos do passado, e o passado, aquilo que foi feito no passado, ela está presente dentro de você, que também não tratou o problema como deveria. E quais são as questões que a gente não trata? Hábitos, atitudes, comportamentos, hábitos de gastar antes e poupar depois, né? Vilminha já sinalizou aqui, ou seja, é comum a gente fazer isso, nós não temos o hábito de esperar, nós não temos o hábito de gastar depois de poupar. A prova disso é que quando nós recebemos o nosso salário, a gente sai pagando a todo mundo, menos a nós mesmos, né? Ou seja, e é preciso entender, por exemplo, que alguns hábitos foram construídos culturalmente e que, do ponto de vista da desconstrução, você tem condições de retirar esse processo que está enraizado em você. Como, por exemplo, cartão de crédito não é a extensão do seu salário. Cartão de crédito é meio de pagamento. Você escolhe pagar no crédito ou no débito. Não significa dizer que o limite de crédito que está lá é um complemento de sua renda. Ponto 2. Cheque especial não é renda. Então, se você que está nessa noite aqui na live está endividado, eu vou te dizer de forma logo direta: escolha amanhã mesmo cancelar cartão e cheque especial. Não vai te ajudar. André, mas é o que eu tenho para seguir. Estou te dizendo, é apenas um band-aid que você está usando na sua ferida, que é melhor ficar descoberto e começar a cicatrizar totalmente,
do que você ficar trocando o band-aid todos os dias e continuando com a ferida. Já passei por isso e sei exatamente o que é isso. O cheque especial é a tentação necessária que você precisa no momento exato que você vai usar, que é quando o seu desejo fala mais alto do que a sua necessidade. Seu desejo é: eu preciso ter cartão de crédito e preciso ter o cheque especial, porque se eu precisar, eu vou comprar. Se você está dizendo que se você precisar é porque você não precisa, então tome coragem e a partir de hoje comece a entender que cheque especial e cartão de crédito não é extensão de salário. Todas as vezes que eu usei, quando tive problemas financeiros, eu usei exatamente por um medo que é desenvolvido no momento que a gente não gerencia nossas emoções, de ficar sem dinheiro. E aí o que é que você faz? Você faz todo tipo de dívida, menos contrair com você mesmo a obrigação de tratar o problema e não tratar apenas os sintomas. Como eu falei, não adianta tomar analgésico para uma doença que é mais profunda. E aí, eu vou trazer outras questões aqui que a gente vai discutir. Empréstimos, eles devem ser contraídos para propósitos específicos e somente se o custo-benefício compensar. Vou comprar um imóvel, a taxa de juros está mais barata, o valor que eu vou pagar é um valor que é bem menor do que um aluguel, então eu vou estar economizando, está ótimo. Mas se você vai fazer um empréstimo cuja prestação é maior do que um aluguel, que você poderia estar pagando e economizando a diferença, só para dizer que tem uma casa para chamar de sua, me desculpe, você pode até achar que é uma colocação contra-intuitiva, mas sua decisão pode estar equivocada. Cada caso é um caso, mas te adianto que muitas vezes as suas emoções estão te levando a tomar decisão porque você precisa validar a sua capacidade diante de alguém, mas não atender a uma necessidade. E eu vou te mostrar por quê. Então, para começar a problematização e nosso bate-papo, eu trago as seguintes questões, né? Quem é você na fila do Serasa? Coloca aí para mim, quem é você na fila do Serasa, né? Endividado, sem perspectiva de negociar suas dívidas. Sei que existe, mas nem lá vou. Sou mais um brasileiro com dívidas e não estou preocupado. Quem é você na fila do Serasa? Por que eu começo com essas perguntas? Dívidas, elas têm um tempo certo e elas precisam ser negociadas. Por quê? Porque quanto mais a gente se esconde da dívida, mais distante da porta de saída do labirinto nós ficamos. Isso não significa dizer, e é verdade, que nós devemos sair de forma surtada para querer resolver qualquer coisa, para querer fazer qualquer acordo, para querer fazer qualquer tipo de proposta ou receber qualquer proposta e aceitar. Não, eu vou falar para vocês essa noite aqui. Mas muitas vezes nós ficamos expostos a riscos e isso vai minando as nossas emoções. Evidentemente que nós precisamos ter um controle emocional, ter uma capacidade de conhecimento suficiente para nos colocar numa posição forte de negociador estratégico. Porque senão você vai para um processo de negociação e você é bypassado, faz acordos que não consegue cumprir, faz acordos que tira a renda que você já não tem e começa a gerar outros problemas, e isso não é uma solução. Mas assim, até quando a gente vai aguardar medidas fortes, né, de empresas de cobrança? Então eu quero falar para vocês sobre estratégias que podem te ajudar a começar a se preparar. Não quer dizer que você vai começar a negociar, mas se preparar a negociar as suas dívidas, a definir um planejamento estratégico para caminhar dentro do labirinto, para que quando você sair do labirinto você esteja suficientemente forte, consciente e com a consciência expandida para que você não volte a repetir os mesmos erros que te levaram a este labirinto.
Por quê? Essas estratégias, elas podem te ajudar a não só a começar a se preparar, né, para negociar, como também te ajudar a limpar o seu nome, construir um projeto de futuro, né? Quem vive de dívidas, quem vive endividado, não vive projeto de futuro. É por isso que tende a se aventurar sempre no curto prazo, né? Que são as falas que a gente costuma ouvir, né? Ah, eu quero viver só hoje. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tá tudo certo, né? Então eu quero falar para vocês sobre 7 dimensões que precisamos compreender para desenvolver e praticar estratégias que vão ajudar a superar as dívidas e resgatar a autoestima financeira que cada um de nós merece. Porque eu sei, já passei e tenho experiências recentes sobre isso. O endividamento, ele tira a nossa autoestima, endividamento nos gera vergonha, endividamento é um câncer que fica enraizado, que se você não tratar, vira metástase, se você não descobrir na origem, começa a definhar as pessoas, isso é o endividamento. Ele entra e tem dificuldade de sair se você não reconhecer que existe um problema dentro de você. Endividamento, mesmo que você no primeiro momento não acredite no que eu vou falar para vocês, não é problema de falta de dinheiro. É problema de como você gasta mal o seu dinheiro. Vocês já devem ter experiências de pessoas que ganham muito menos do que você e que conseguem ter capacidade de construir casa, ter seu carro, avançar em situações que pessoas que têm grana não conseguem, né? Sádio está colocando aqui que não tenho dívidas, mas também não tenho nada, né? Você está num ponto de equilíbrio, né? Está num 0 a 0. Ou seja, por que tem pessoas que conseguem e outras não, né? Porque usa o dinheiro mal. E por que leva a pessoa a usar o dinheiro mal? São um conjunto de questões que estão muitas vezes ligados a aspectos da falta de gestão da emoção, falta de planejamento, falta de compreensão do que é a gestão financeira pessoal, do que são dívidas. Por exemplo, muitas pessoas aqui tratam o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, o boleto do condomínio, a água e a energia como dívida. Não. Se você está pagando todo mês, isso não é dívida, isso é compromisso financeiro. Agora, dívida é aquele compromisso financeiro que você não consegue mais pagar. Detalhe, se você está pagando o mínimo do seu cartão de crédito, achando que para o seu ego está tudo bom, para o cartão não encher seu saco, está fazendo errado, você só está pagando juros. Pare hoje de fazer isso. André, você está dizendo que não é para eu pagar o cartão de crédito? Se você está pagando o mínimo, você só está entregando o seu dinheiro para o banco. Guarde o que você está pagando de mínimo, acumule e consiga chamar o banco para um acordo. Se você passar 2, 3 anos só pagando o mínimo, seus juros vai comer totalmente o que você pagou de mínimo e você vai continuar devendo. Então são estratégias que a gente só consegue perceber se a gente conscientizasse de que o que nós estamos fazendo tem que fazer sentido. Muitas vezes a gente pega um empréstimo para pagar outro. O empréstimo que você está pagando, está pegando para pagar outro empréstimo, tem uma taxa de juros menores, então é uma estratégia de troca de fluxos de pagamento, onde você vai ter uma taxa de juros e uma parcela menor, para liberar seu orçamento, para você poder guardar. Sabe o que acontece? Tem pessoas aqui na live, e eu já fiz isso no passado, que quando gera uma folga no orçamento de uma dívida que acabou de quitar, faz outra, porque aquele saldo que gerou ali já é o sinal verde que ele pode começar a gastar. Falso. Nós temos a incapacidade que não foi desenvolvida de poupar. Lembra? Gastar antes de poupar é o que nós fomos ensinados a fazer. E na realidade nós precisamos poupar antes de gastar. E por isso que eu trouxe hoje a fábula da formiga e da cigarra, que eu já vou já trazer para a gente contrastar o que a gente está falando. Mas primeiro eu preciso que você compreenda que as dívidas, elas são sintomas de uma doença maior. Você precisa, primeiro, ganhar consciência de que tipo de doença é a sua.
É uma ferida emocional que você está tentando preencher com bens materiais. Você precisa provar para as pessoas que você pode ter condição e ter algo que você merece. Você foi ensinado a querer ter suas coisas, custe o que custar, mesmo que seja financiado. Segundo, você precisa entender que o tratamento precisa ser iniciado. E para fazer o tratamento, você precisa tomar os medicamentos corretos. Para que você volte a ter uma vida sadia e curado. E não fique remediando. Não adianta você, por exemplo, né? Você sente uma dor no ombro, que quando você vai pegar um peso na academia, você começa a doer, você para. E aí você fica todo dia tomando infiltração, tomando um medicamento para ir malhar, mas com a dor. E por que você tem medo de ir lá no ortopedista e dizer o que tem? Porque você vai parar de treinar. Mas você não percebe que 2 meses parado de treinar pode te dar 10 anos de treinamento. Você prefere continuar treinando todo dia um pouquinho, que está só desgastando ainda mais. Quando você decidir ir até o ortopedista, ele vai dizer que provavelmente, talvez, você não consiga nem mais levantar peso, porque o osso está totalmente desgastado. Endividamento é assim. E se você hoje está querendo tomar uma decisão que pode levar ao endividamento, vá por mim, eu aprendi isso errando, mas eu aprendi. Peça a opinião de pessoas que estejam conectadas com o seu projeto. Às vezes o que a gente precisa é uma visão externa que não seja igual à nossa, viesada pelo encantamento ou romantizada pelo aquilo que a gente quer muito conquistar. Eu, na época de faculdade, há muitos anos atrás, meu primeiro carro foi financiado. Mas veja, quando eu comecei a ir para a faculdade, eu ia de ônibus o tempo inteiro. Mas eu comecei a botar na cabeça que eu precisava ter um carro. Eu era estagiário, dobrei meu turno, comecei a trabalhar nos 2 turnos, porque naquela época a gente podia fazer 8 horas de estágio, e o dinheiro que eu recebia era para pagar a parcela do carro que eu usava. Mas, como é que ficava gasolina, manutenção, seguro e PVA? Então eu tinha que começar a ter novas rendas para manter isso funcionando. As finanças pessoais não é assim. Esse é o jeito equivocado que a mídia, o marketing, as dores emocionais de ter tido em algum momento reprimido alguns desejos que não foi possível realizar. É como se a gente fizesse um jejum e no dia seguinte que a gente saísse do jejum, a gente sai comendo tudo, né? Ou fizesse uma dieta para emagrecer e aí no último dia que a gente fechou a dieta, a gente sai para comer o hambúrguer da McDonald's de acarajé. Finanças não é assim. E dívidas, você precisa entender que a partir de agora, você precisa ter primeiro qual é o seu retrato financeiro. Se você pegar a totalidade de dívidas que você tem hoje, compromissos financeiros, seu salário, qual é o seu saldo? É deficitário? É neutro, como já foi colocado aqui? Ou é superavitário? Se é superavitário, você já sabe o que vai fazer com o superávit da sua renda? Muito provavelmente, se você não tem uma gestão financeira consciente, esse superávit, sabe o que vai acontecer? Você vai usar para financiar alguma coisa ou para comprar algo que você vai parcelar a diferença. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a liderar suas finanças. E nesse bate-papo de hoje eu vou trazer algumas dicas que podem te ajudar. É muito provável que você não queira fazer o seu retrato financeiro, sabe por quê? Porque sua foto vai ser natural. É muito provável que sua foto, sendo foto natural, você não queira se enxergar no espelho. E aí o que é que a gente escolhe muitas vezes para não mostrar o que está enraizado? A gente escolhe foto de estúdio, porque nós temos medo de ver nossa foto sem Photoshop. Assim é a vida financeira. Sabe por que você tem medo de registrar todas as suas contas? Porque você já sabe de pronto que você não tem capacidade de pagar tudo. E que se você coloca num papel, aquilo te dá mais medo. Então, eu ouço muitas pessoas, isso deve fazer sentido para vocês. Muita gente fala assim, eu nem registro, porque eu não quero nem ver o tamanho do prejuízo. É autossabotagem, é não querer sair desse processo. Não se trata de não ter a vida que nós merecemos,
mas merecer a vida que nós sonhamos. E aqui tem um princípio muito forte, que é o princípio da semeadura e da colheita. Todo o processo de planejamento de projetos exige que a gente faça um planejamento e que a gente consiga cumprir o planejamento. Só que a gente tem um conjunto de defeitos que fazem com que a gente seja forçado a tomar decisões e muitas vezes a gente não consegue controlar, que é a dificuldade de gerir as nossas emoções, né? E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito para construir tudo o que deseja? É preciso começar a entender que neste momento você deve ser e viver o seu estado atual, agir no momento atual, planejar o que deseja ter e somente realizar quando for o tempo da colheita. Não antecipe sonhos, é que eu já destaco um segundo ponto. Poxa, por que uma pessoa troca carro anualmente? Né? Por que o marketing, principalmente agora o marketing digital, mexe tanto com nossas emoções, que a gente tem um carro bonito, legal, mas a gente sempre acha que o carro do ano é muito melhor, muito mais interessante do que aquele que nós temos? É porque nós somos mexidos internamente com egos, com orgulhos, com necessidades a reverso, porque não são necessidades, são desejos. As pessoas que trabalham com marketing, ela trabalha o seu desejo e converte o seu desejo em uma necessidade. E aí você acredita que agora é necessário trocar o carro, porque senão o seu carro velho não vai prestigiar a pessoa que você é. Olha que coisa louca. Então, primeira questão, busque compreender o que te move a consumir produtos e serviços, bens e todo tipo de compras que você faz. Você normalmente costuma comprar algo porque você está desejando ou porque é uma necessidade? Por exemplo, torta de chocolate com morango, com a calda por cima, né? Você passa no shopping, vê na vitrine e dê um desejo danado de comer. Naquele momento, sinto te dizer, não compre nada. Porque é o momento mais propício que você vai estar disposto a pagar até R$50 pelo pedaço de torta. Se você não for capaz de controlar o desejo de comer uma torta no momento que você a viu na vitrine do shopping, você não é capaz de dominar suas finanças. Porque todo recurso que sobrar para você, você já deu um comando para o cérebro dizendo que se sobrou dinheiro você está pronto para gastar. E por que você faz isso? Porque você foi ensinado que poupança é igual a renda menos os gastos. Completamente equivocado. Os gastos eles só podem ser feitos depois de você poupar. Então, a primeira fração de salário que você vai tirar é para você pagar a dívida com você mesmo. Ou você não merece guardar dinheiro para realizar seus sonhos? Nós somos ensinados errados. Nós poupamos a sobra depois que pagamos tudo, quando na realidade nós deveríamos pegar a nossa renda, separar a poupança e a partir daí definir quanto que a gente pode gastar. Segunda questão. Quando nós estamos endividados, não tem espaço para investimento. Primeira coisa que você tem que fazer é reserva para quitação. Não é nem reserva de emergência, porque você não tem condição de fazer isso. Já que você se endividou, você não estava preocupado com a emergência. Ela vai acontecer. Mas por que você tem que ter reservas de quitação de dívidas? Porque é com ela que você vai ter barganhas frente aos seus credores. Então se hoje você está pagando só o mínimo do cartão, está pagando uma parcela de empréstimo, não está pagando outra parcela de empréstimo, está pagando uma parte de dívida, a outra não está pagando, o melhor é você, na fila do Serasa, reconhecer-se endividado e começar a guardar esses dinheiros que você está jogando no ralo porque você não está pagando a ninguém no final das contas. Guardar esse dinheiro e começar a ter estratégia de negociar. Por quê? Esse não é o momento de a gente tratar porque a live é muito rápida, mas assim, a dívida ela tem uma curva de crescimento, ela tem um limite de crescimento. Vai chegar um momento que ela para e as instituições elas começam a te procurar para negociar. E se você não tem nada para negociar, sabe o que vai acontecer? Você vai querer fazer acordos que você não vai conseguir cumprir. Volta de novo a não pagar e de novo a se endividar.
Então, primeiro, quando nós estamos endividados, a primeira estratégia é fazer o retrato financeiro, tirar do retrato financeiro o que são dívidas, o que são compromissos, fazer o corte de gorduras de compromisso financeiro. Às vezes a pessoa tem 3 streams em casa, você tem Amazon, Netflix, Globoplay, você assiste os 3 ao mesmo tempo? Não. É cortar primeiro na carne. Então, reduzir o compromisso financeiro para saber se sobra alguma coisa. Da sobra, começar a guardar algo para reserva de quitação, porque em algum momento aquela empresa que comprou sua dívida junto ao banco vai te ligar e de repente um cartão de crédito que valia 5 mil reais em dívida vai custar 500 e você vai ter condição de quitar. Se você não faz isso, se você corre, fica fazendo a brincadeira do esconde-esconde, se escondendo para as operadoras não te encontrarem, você está se auto-sabotando. Ou você está disposto a passar 5 anos, né, como muitos passam, porque a dívida não vai sumir, né? Para algumas instituições ela vai ali, digamos assim, o prazo médio para que ela pudesse reconhecer alguma coisa, pode ali deixar de bater na sua porta, mas continua lá ativa, né? Seu nome pode ser retirado em algum momento das instituições, né, do SPC, por exemplo, Sistema de Proteção de Crédito, sim. Mas muitas vezes quando a gente acha que o SPC é algo ruim, não é. Já diz o nome, proteção de crédito, para você não fazer mais merda. Então, a partir dali, seu sinal amarelo ligou e começa a te provocar a expandir sua consciência. Então, você precisa buscar compreender, né, o que é que te move ao consumo, para então identificar a doença, tratar a doença e começar a ter uma vida sadia. E por que eu trouxe a fábula, né, da formiga e da cigarra? Porque conta essa narrativa, né, que é atribuída a Esopo, o autor da Grécia Antiga, né, e que também é contado em alguns versos franceses, né, que 2 animais, né, que se comportam de forma bem diferentes, né, mas semelhantes aos seres humanos. Eu vou dizer por quê. Durante o verão, a cigarra quer sempre aproveitar o tempo bom, né, e passa os dias cantando, como se não houvesse amanhã, né? E aí, se fizer sentido para vocês, coloca um coraçãozinho aí nos comentários. Enquanto isso, a formiga, ela trabalha de forma diligente, reunindo alimentos para sobreviver ao inverno. Nós poderíamos interpretar a formiga nesse momento aqui como fazedora de reservas de emergência, poupadora, né? E talvez ainda num estágio de não investimento, mas ela no mínimo faz reserva de emergência e poupança, né? Quando chegam os dias de frio e chuva, a cigarra ela não tem o que comer e pede a outra para partilhar a comida dela. E aí o que é que acontece? A cigarra pode não ter uma resposta muito boa da formiga. Por quê? Porque a formiga se recusa. E o que é que a formiga fala? Cigarra, você passou o verão cantando e agora precisa se virar. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. E aí a formiga fez a seguinte reflexão: o que é que você fez durante todo o verão, cigarra? A cigarra respondeu: formiga, durante o verão eu cantei. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance, cigarra. Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Assim é um indivíduo endividado que não ganha consciência do problema em que se meteu. Acha que ele pode continuar gastando e que ele pode continuar
usufruindo, que ele pode continuar fazendo as viagens, que ele pode continuar trocando o carro, trocar os eletrodomésticos, enfim, antecipando sonhos. Mas é uma cigarra dançando e esquecendo que o momento do inverno vai chegar. Nós costumamos fazer isso o tempo inteiro. Ganhamos um extra, ao invés de guardar, trocamos o guarda-roupa, o sapato, a moto, o carro, damos entrada no financiamento, compramos passagem da viagem, fazemos a festa que a gente queria. Nós somos assim, um ser por excelência similar à cigarra, porque a gente acha que a gente só deve viver o hoje. E não é bem assim que funciona no campo das finanças. Não é muito bem assim que o princípio da colheita e da semeadura funciona. Se a cigarra não plantou, será que ela vai colher na terra alheia? Não vai colher na terra alheia. Nice, pergunta: é correto pegar o 10º e férias para negociar dívidas? Nice, depende. Depende da posição que você esteja. O 10º e as férias, a gente poderia aprofundar várias estratégias aqui, mas a pergunta que eu vou te fazer é: o 10º e as férias é suficiente para quitar a sua dívida? Se for suficiente, talvez, e somente talvez, a gente teria que analisar os detalhes, talvez faria sentido se você se livrasse da dívida. Se isso vai satisfazer apenas a sensação de que você estou pagando minha dívida, mas sua dívida não foi paga, porque se você não zerou a dívida, você não paga a sua dívida, talvez não, e você deva aguardar, tá certo? Mas essas questões a gente pode tratar de uma forma específica, e aí posteriormente você pode me chamar aí no direct que a gente pode conversar melhor. Depende muito das estratégias, tá? Então, moral da história: quem é você na fila do Serasa? Quem é você na fila do Serasa? Quem é você no inverno? Carnaval passou, o verão está passando, daqui a pouco, né? Vai chegar o outono, mas daqui a pouco vai chegar o inverno. Então quem vai ser você? A formiga ou a cigarra? Tá? Então, o que é que a fábula nos ensina? Para tudo na vida precisamos ter o hábito de poupar. André, poupança e reserva de emergência é a mesma coisa? Não, mas a gente pode usar a poupança para fazer reserva de emergência, tá? A reserva de emergência é aquela que a gente faz para eventos não previstos ou previsíveis, ou que podem acontecer. E a poupança nós podemos guardar para realizar projetos futuros, seja ele uma viagem, dar entrada em um apartamento, dar entrada na aquisição ou troca de um veículo, ou complementar a troca, né? Então, muito bem, Daisy. A partir de hoje, vira essa chave aí. Torna-se uma formiga. E é nos pequenos hábitos. E sabe por que é nos pequenos hábitos? Porque quando sobra R$100 de um salário de 2.000, nosso cérebro ele só aprende o que nos ensinam, tá? E alguém em algum momento lá no seu passado disse que R$100 é muito pouco para poupar. Logo você vai querer cantar. Não, R$100 acumulado em 2, 3 anos pode gerar mais de 5, 6 mil reais. Porque existe a mágica dos juros compostos. Então a gente tem que... Uma vez que a gente sai de devedor, é que a gente começa a falar em investimento. Mas para falar de investimento, nós primeiro precisamos curar a doença da dívida. Tá? Precisamos curar a doença da dívida. Só pensamos em investimento se primeiro conseguimos nos livrar das dívidas, fazemos reserva de emergência de no mínimo 6 meses ou 12 meses das despesas essenciais dos compromissos. Aí a gente começa a poupar, porque existe o falso poupador. Sabe qual é o falso poupador? Aquele que deixa de pagar a dívida e guarda o dinheiro porque acha que é melhor ficar com dinheiro. Pode acontecer, eu acabei de dar um exemplo. Se o dinheiro que você tem em mãos não é suficiente para quitar seu cartão de crédito e é só suficiente para pagar parte do que a gente chama de mínimo, então é melhor não pagar, porque você vai perder seu dinheiro. Aí a gente precisa guardar. Existe casos arriscados de fazer isso? Existe, porque nada impede de
uma instituição financeira desejar fazer penhora, mas existe limite da lei, isso é uma questão para ser tratada em específico. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, o mundo financeiro, ele mexe com a nossa mente de forma que parece que a gente não tem saída. Seja bem-vindo, Emily e Márcia. Então o que eu quero te dizer é que, começo te dizendo que sem combustível um carro ele não anda, sem alimento a gente fica fraco, sem água a gente pode morrer, sem energia os equipamentos não funcionam, sem dinheiro você também não vive. E com dívida, muito provavelmente, entre aspas, tá certo? A gente tá em uma maca, muito provavelmente ali esperando ser atendido, e se a gente não for atendido a tempo, a gente também pode morrer. Matar os projetos, matar os sonhos, a autoestima, ficar triste, desenvolver uma depressão, uma ansiedade, tudo isso a dívida gera. E é um mal muito terrível, e eu sei disso, tá? Então, não se antecipem a colocar a carroça na frente dos bois. As grandes aprendizagens que aprendemos hoje é que as dívidas eles são compromissos financeiros não quitados devido a algum problema que aconteceu e que você precisa primeiro entender esse problema para depois correr atrás da solução. Não saia a partir de amanhã querendo resolver o problema que você nem sabe qual é o tamanho da raiz. Lá na instituição que eu trabalho, tem uma árvore que ela está em meio, não, um resto de vegetação que está em meio de uma estrutura física. E sempre cortamos, ela cresce. Por que ela cresce? Porque a gente não foi até a raiz dela. E é lá na raiz que se a gente der o tratamento devido, ela não vai mais crescer e nem abrir eventualmente ali uma estrutura de concreto. Então a gente faz exatamente isso com a dívida, a gente resolve superficialmente. Se você está no labirinto hoje, não tem opção para você sair do labirinto sem antes entender por que você entrou. Não queira sair correndo. Primeira dica que eu te dou, tá? Segunda dica, primeiro, entenda que tipo de devedor você é. Você é aquele indivíduo orgulhoso que está caminhando para o fundo do poço, eu até fiz uma live aqui sobre o fundo do poço, e não quer abrir o jogo e pedir ajuda? Será que você é um desses orgulhosos, né, que para não demonstrar fraqueza, não abre para ninguém e acaba se atolando ainda mais com a lama do poço? Que tipo de devedor você é? Você é aquele endividado que gosta de deixar a vida te levar, correndo risco, sabendo do tamanho do tombo, continua aumentando o risco com as ações mais ousadas porque não entendeu nada ainda e que precisa entender primeiro o princípio da colheita, da semeadura, porque quem não entende esse princípio vai continuar sendo um eterno escravo da dívida. E que se você ficar toda hora se antecipando a colher frutos verdes, sua colheita não vai ser boa. Ou você é aquele endividado tipo antecipador de sonhos, o copiador de dinheiro. Sabe o que é o copiador de dinheiro? Bem interessante. Até eu quando escrevi isso eu não me aguentei de risada, né? Porque faz sentido às vezes com o que a gente já viveu também, né? Você faz compras com seu dinheiro, com dinheiro que não é seu, e ainda sonha ganhar na Mega Sena. Você copia na sua mente dinheiro de tudo que é e sai fazendo dívida. Seu dinheiro, cartão de crédito, cheque especial, aposta na Mega Sena com o dinheiro que você tirou do limite cheque especial achando que vai ganhar. E aí se torna no dia seguinte um devedor. Um verdadeiro copiador de dinheiro. Você é o devedor que não sabe fazer leitura das estações para entender que o inverno vai chegar, né? Primavera, verão, outono, inverno. Qual é a estação do ano que você está vivendo, formiga? Ou você, cigarra? Agora você pode ser também um devedor, de repente, tipo proativo, já faz dívida, né, com os recursos certos, apesar de postergar, né, e aplicar os recursos para o momento exato. Você pode ser um devedor, não há problema nenhum nisso aqui, ou seja, Deise colocou aqui no Bahia da Sorte, né, Deise? Pois é, vai fazendo sentido aí. Você pode ser um bom devedor, ganha aqui, já compromete aqui, qual é o problema disso? Para que você está comprometendo o que você está ganhando? Você não está
Você tem dívida porque você, na verdade, se comprometeu, tem dívidas em aberto, né? Tem parcelas a pagar, mas você está com compromisso em dia. Mas por que, cara pálida, você está fazendo dívida imediatamente quando você tem a renda? Se você pode acumular, botar os juros para trabalhar para você e comprar as coisas no tempo certo. Sabe o que é isso? Imediatista. Devedor imediatista. Primeiro momento que o salário aumentou, ele troca de carro. Segundo momento, financia o apartamento. Terceiro momento, troca o carro de novo. Quarto momento, troca a casa porque quer uma maior. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já passei por isso. Então, quem é você na fábula? A formiga que é diligente, planeja suas ações, colhe no tempo certo, ou a cigarra que prefere apostar no acaso e deixar a vida te levar? E aí aqui agora eu quero entrar na estratégia para sair do labirinto, né? E agir como uma formiga. Como eu falei no início, as dívidas são como um câncer, né? Quanto mais você demora em descobrir o problema, mais grave fica o paciente. Quanto mais raso o diagnóstico, mais difícil o tratamento. Faça o PET scan. Você precisa de um rastreio definitivo de tudo que é sua vida financeira. Pare de esconder o problema, entenda a raiz e trate-a. Deixe de ser orgulhoso também. Por quê? Porque orgulhoso defende muito status. E quem defende status não está pronto para sair do endividamento. Ele só vai sair do endividamento quando ele quebrar a cara, literalmente. Né? Então você às vezes precisa apenas adequar o seu padrão de vida e estancar a hemorragia. Né? Não adianta também você ficar só aumentando os degraus se você só está cavando mais um túnel dentro desse labirinto. Então modifique hábitos, comportamentos, atitudes. E aí eu vou brincar com vocês. Deixe de usar o Photoshop no seu retrato financeiro, né? Botar dinheiro que não recebeu ainda, botar uma possível promoção salarial, botar a comissão que vai ganhar já comprometida com sua dívida, não. Retrato financeiro é ser leal à sua realidade e entender que os plus que vão ser adicionados vai para a reserva de emergência ou reserva de quitação de dívidas. Quem tem dívida hoje não tem nem o privilégio de fazer reserva de emergência. Porque se faz reserva de emergência com dívida, pode acontecer de um banco querer penhorar o seu bem. Então, se você não está na posição de negociar com os seus credores, você precisa entender que você tem que desenvolver uma estratégia para se proteger disso. Né? Então, não se trata de um problema externo. Não é o governo que está dando reajuste do salário mínimo abaixo da inflação. Não é o seu trabalho que não está aumentando o seu salário. O problema é você. E eu vou te dizer uma coisa. Né? Muitas vezes, a bomba relógio fomos nós que acionamos. Então, o que eu queria te pedir? Te ensinar. Usa o processo sistemático da formiga. Tá? Liga o seu equipamento pluviométrico, avalie as estações, também liga o GPS, faça o seu cronograma financeiro e mantenha o foco. O inverno chegará e você estará preparado. E já aproveito aqui a colocação de Bartolomeu para provocar vocês, né? Evitem pessoas que atrapalham sua vida financeira. Muitas vezes chegam cigarras disfarçadas, Bartô, de formigas. E aí, ó, ela vai dividir a sua reserva, levar um pouquinho para casa dela para fazer a festa dela e continuar cantando, ao invés de ser diligente. Preste atenção nisso, viu? Cigarras disfarçadas de formigas. Elas vão rachar a sua reserva, levar para ela para dizer que é o mantimento dela. Na verdade, ela vai torrar e vai voltar de novo. Vai querer a outra parte da sua moeda. Fiquem antenados nisso aí. Entenda que as finanças pessoais elas não podem ser encaradas como uma brincadeira de esconde-esconde, como eu falei aqui. Tá devendo? Procure a pessoa a quem deve e negocie o seu BO. Se não sabe negociar, antes procure ajuda. Pois pior do que procurar o credor para negociar é negociar mal.
e não saber como pagar o produto da negociação. E pior ainda é ficar se escondendo. Se não consegue pagar, chegue para o indivíduo, chegue para a pessoa, chegue para o banco e diga o seguinte: meu amigo, eu quero te pagar, agora eu não sei quando ou o que eu posso fazer hoje é apenas isso. Se ele não aceitar, vá embora, mas você está lá para negociar. Se você não acompanha o processo da negociação, e muitas das vezes, porque isso é um processo também contra-intuitivo, né? As pessoas falam assim: ah, não estou com dinheiro, eu não vou lá. Mas se você não acompanha a negociação, existem oportunidades, janelas que podem se abrir, que podem ser atrativos para vocês e que você não vai aproveitar porque você nem sequer quis ouvir. E aí você continua endividado, né? Então, e aí às vezes pode aparecer, né, não fazendo uma crítica aqui, mas um STF da vida que agora quer até autorizar, né, que as instituições financeiras, salve guardadas aí as proporções, apreenda passaporte, carteira de habilitação, etc. Ou seja, as coisas vão mudando, né? E, como sempre, um país como o nosso não vem algo para ajudar o endividado, vem só para prejudicar. Vai sair daqui a pouco mais crédito para você se endividar, continuar endividado para pagar outras dívidas e assim sucessivamente, né? Por exemplo, André, eu posso fazer um saque antecipado do meu FGTS para fazer uma quitação de dívida? Né? Bom, veja só. Seu saldo é suficiente para você se livrar da dívida? Porque você pode estar querendo amaciar o ego, né? Fazendo de conta que vai pagar algo. Se você está querendo amaciar o ego, não vá, querido. Deixe seu FGTS lá, né? Então, é melhor que busque ajuda primeiro, né? Então, André, como é que eu faço para começar? Primeiro, entender que se não conseguir quitar a dívida, primeiro é começar a fazer a reserva de quitação. Primeira questão, tá certo? Reserva de quitação. Guardar dinheiro para negociar com quem deve. Amigo, não tenho dinheiro para te pagar, mas eu estou fazendo esforço. Já consegui aqui livrar uma coisa. Em tantos meses eu tenho algo suficiente. Segundo, não brinque de esconde-esconde. Procure seu credor para bater um papo e trocar uma ideia. Às vezes, a solução pode sair de uma conversa com um amigo, com um credor, com o seu gerente, etc. De certo que o gerente vai defender sempre o quinhão do banco. Mas, a depender do seu estágio de dívida, pode ser que saia algo positivo para vocês. Terceiro, use a reserva em seu benefício para barganhar as dívidas. Tá? Elas crescem até um certo limite e depois ficam suscetíveis a serem negociadas com mais vantagens para vocês, tá? E aí já aproveito aqui que a gente está caminhando para o fim para convidar vocês. Em março serão 3 dias de aula gratuitas sobre finanças sustentáveis. Já disponibilizei aí o QR Code no meu story. Depois acessa lá, pega o QR Code, acessa o grupo do WhatsApp, onde eu vou disponibilizar lá um link para as nossas aulas gratuitas só sobre finanças, só sobre estratégias para a gente superar endividamento, fazer reserva de emergência, começar a poupar, pensar em investir e construir projeto de futuro. E vocês que estiverem interessados, quando finalizar a live, vai lá, acessa o link, clica lá no link, vai para o grupo de WhatsApp, que é lá onde vai ter o nosso segredo, link e as dicas que eu vou dar até as nossas aulas, tá certo? Então, já está disponível aí no card, quem tiver interesse. E se tiver gente que não está na live, chama. Olha, diz que vai ter um evento bacana, gratuito, 3 dias no mês de março. Já tem aí o grupo do WhatsApp pronto, clica lá no link, pega o card, manda para um amigo, entra no grupo que eu estou dando dicas belíssimas. Estou aquecendo vocês para chegar lá no dia com a vida financeira pronta para ser organizada. E tudo isso gratuitamente. Então, não perde essa oportunidade, tá? Bom, entenda o seguinte: você é inteligente, certo? Você é inteligente, tá? E você também tem conhecimento. Você tem conhecimento. Conhecimento também se adquire. Agora também você precisa de sabedoria. E ser sábio
não é ter excesso de conhecimento, é ter estratégia. E aqui eu quero aproveitar para convidá-los a refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre endividamento. Nós temos um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que é um verdadeiro labirinto positivo para trilharmos em direção a uma porta que está na nossa frente e a gente não enxerga. E eu vou trazer alguns ensinamentos muito rápidos para a gente sair do labirinto e viver uma vida livre, porque ninguém merece ser escravo financeiro de dívidas. Ninguém merece. Dívidas, elas mexem com o nosso emocional, mexem com nossa autoestima, mexe com nossa capacidade de diálogo, mexe com a nossa capacidade de projeto. A gente se torna às vezes com a sensação até de estar perdido, ou seja, dentro de um verdadeiro labirinto. Só que nós podemos escolher ser uma formiga e não uma cigarra. Tudo é uma questão de escolha. É uma questão cultural. Nós fomos ensinados dentro de uma cultura consumista. Mas nós podemos desconstruir essa cultura e escolher viver uma cultura de prosperidade. E prosperidade nada tem a ver estar rico. Prosperidade é você ter o equilíbrio financeiro suficiente para gerar uma independência financeira e liberdade. Independência é ter seu trabalho, ter seu emprego, ter seu negócio, gerar sua própria grana. E liberdade, chegar a um ponto que o dinheiro trabalhou tanto para você que você pode estar onde você quiser, no momento que você quer, e trabalhar no momento que você quiser. Só que pra gente que já passa por momentos de endividamentos, acha que isso é uma coisa surreal, que só existe para outras pessoas. Não. Pessoas que ganham milhões, pessoas que ganham 1000 também têm a mesma opção, dentro da sua realidade. A gente só não pode inverter o processo. Veja o que Provérbios 21:5 nos fala. Os pensamentos do diligente, lembra da formiga? Tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Cigarra, vou dançar, não estou nem aí, quero curtir minha vida, deixa a vida me levar. Diligente formiga tinha abundância, tinha reserva suficiente para passar o inverno e poder, se assim desejasse, também compartilhar com outras formigas. Lembre-se que pessoas diligentes se conectam com pessoas diligentes. E como colocou Bartô aqui na live, lembre-se que muitas vezes podem, para uma formiga, aparecer várias cigarras. Então a gente tem que entender. Eu sempre não me canso de falar isso, que eu aprendi com o Paulo Vieira, que você precisa ter pessoas certas, ecossistemas certos e conhecimentos certos. Não dá para vincular formigas e cigarras. O projeto não vai bater. Entende o que eu estou falando? Se faz sentido para vocês aí, coloca aí um legalzinho. E eu estou ciente disso no comentário para eu saber que vocês estão entendendo. Provérbios 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aqui traz o princípio do débito. Olha, não deva a ninguém. Agora, se for amor, doe inclusive, né? Porque faz bem. Provérbios 22:26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam-se fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? A Bíblia já fala há milhões de anos que a gente não deve ser fiador de dívida de ninguém. Por que, André? Porque ser fiador significa dizer que você vai ser convidado a pagar a dívida daquele que deve. E se uma medida mais drástica acontecer de penhora, você vai ter que ter seus bens penhorados para pagar a dívida daquele para quem você ficou de fiador. André, eu sou fiador de uma pessoa, tá? Desde que uma pessoa seja extremamente confiante, arrisque-se, mas você já sabe que está descumprindo um princípio bíblico. Aí é por conta e sorte sua. Não adianta levantar a mão para Deus e pedir, pelo amor de Deus, que a pessoa que está devendo comece a pagar,
se ele está numa situação difícil. É melhor que você já aceite de bom coração, se aceitou ser fiador, de assumir o problema junto com a pessoa, do que deixar de ter a amizade dela, porque é o que acontece por muitos que não conseguem administrar essa relação. Lucas 14, 28, 30 nos diz o seguinte, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Isso aqui é um conceito estratégico de planejamento, gente. A Bíblia já fala isso há milhares de anos. Planejamento não é sofisticação, não é modismo. É grau de consciência do seu retrato financeiro. Então eu queria te convidar hoje a sentar em uma mesa, onde você quiser, pegar um caderninho e comece a fazer o seu retrato financeiro, como se você estivesse tirando uma foto sua, né? Se você estivesse tirando uma foto, não usa Photoshop não, bota como é hoje. Minha renda é tanto, eu pago luz, água, energia, né? Energia, água, ou seja, já dupliquei aqui até a dívida, né? A mesma dívida. Tenho condomínio, tenho compromisso de escola, faculdade, transporte, plano de saúde, beleza. Tenho também meu cartão de crédito. Vai fazendo e verifica, ó, quanto que você tem de dívida, tá? Quanto que você tem de dívida? Efetivamente, que não é compromisso financeiro, ou seja, porque compromisso, como eu falei para vocês, vocês estão pagando. Dívida é o que você não está conseguindo pagar. Dívida é dívida. Não pago, é aquela velha história, né? Devo, não nego, tá? Mas é bom você começar a pensar em pagar, né? Não é pago quando eu quero, porque você tem um princípio básico que a Bíblia nos ensina, que é o princípio da honra. Quando você descumpre o princípio da honra, você deixa de ser honrado também, né? Semeadura, né? Colheita, semear e colher. Semear e colher. Se você está semeando só endividamento e não está pagando, você está colhendo também, ou vai colher em algum momento algo parecido. Isaías 55:2 diz o seguinte, ó: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Precisa um ensinamento maior do que esse? Por que ficar consumindo aquilo que não é necessidade e ficar gastando dinheiro para satisfazer um desejo momentâneo? Isso está na Bíblia, gente. Você pegar 300 livros de finanças para aprender o que está na Bíblia. Mas sabe por que é ruim? Porque a Bíblia é direto ao ponto. E aí a gente fica querendo florear, romantizar, escolher autores mais renomados para acreditar. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida, olha a formiga de novo, e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo que pode e ainda pede emprestado. A diferença é que se ele pedir emprestado a uma formiga, talvez a formiga se recuse a entregar. Mateus 25:29. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Entendeu, endividado? Entendeu como funcionam as coisas? Você precisa organizar sua vida para que as coisas que você venha construir não sejam retirados. Leia-se, né? Querer construir bens devendo pode perder tudo em uma penhora. Eu falo às vezes, as pessoas às vezes não entendem muito, e também eu vou falar sobre isso no nosso evento lá em março. Mas às vezes, as pessoas que financiam imóvel, elas têm que entender que ela tem a posse, ela não tem a propriedade. 3 meses de endividamento com o imóvel que não forem quitados, o banco pode levar o imóvel a leilão. Você perder tudo que você pagou em 10 anos. Você pagou 10 anos. Por algum motivo, você ficou desempregado, não consegue mais pagar a prestação. Em 3 meses, o banco pode tomar seu imóvel que você pagou há 10 anos. Então, essas coisas elas precisam ser analisadas quando a gente vai tomar dívidas, para que a gente entenda o risco, né? Provérbios 6, 9 e 11 diz o seguinte, ó: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar sua pobreza, o surpreenderá como um assaltante, né?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E aqui vem a outra perspectiva. Se você já fez o dever de casa, adequou seus gastos, a sua renda, começou a fazer reserva de quitação, comece a olhar para o lado. Será que eu consigo fazer renda extra? Será que eu consigo começar a vender algo? Ser um vendedor digital, né? Produzir alimentos para comercializar, vender confecções. Será que não está na hora de despertar o lado empreendedor? Ainda que seja para um momento em que você está passando, quebre a vergonha. Às vezes a gente não consegue vender nada porque a gente tem vergonha do outro nos julgar, perceber que a gente está passando por dificuldade. Qual o problema disso? A Brené Brown vai dizer, que eu já falei isso em alguma das lives nossas aqui, que a vulnerabilidade é fraqueza em mim, força em você. Então, depende da perspectiva que você está olhando. Você está achando que a pessoa vai ficar mais forte olhando você fraco? O problema dela. Mas você está se colocando numa condição que vai te fazer crescer, evoluir e sair. Pior é ficar lá com seu orgulho, com sua prepotência, sofrendo, sem pedir ajuda e com medo de dar o primeiro passo. Tá? E para finalizar, concluindo em definitivo, primeiro, aprenda o poder na negociação. Agora eu vou te fazer uma provocação. Você sabe negociar com você mesmo? Por exemplo, cheguei no shopping, vi aquela roupa maravilhosa que está lá escrito promoção, quarta-feira de cinza. Opa! Nem planejei, entro na loja, pago porque está dizendo que está na promoção. Você volta 2 meses depois, a roupa muito parecida, está exatamente o mesmo preço. O marketing trabalhou as suas emoções, provocou em você o desejo e você comprou. Mas não é necessário, porque você tem uma roupa muito parecida em casa, que está lá guardada sem até usar. Você nem quer doar e nem quer usar. Muitas vezes a gente não está usando porque a gente está 1 quilo acima. Beleza. Você está fazendo o quê para emagrecer, para voltar a usar sua roupa, ao invés de ficar comprando novas roupas? Né? Então aprenda que menos é mais. Abra mão do padrão de vida atual que te aprisiona para ter lá na frente o padrão de vida que você merece. Negocie com quem você deve, tá? Obedeça o princípio da honra. Alguém te honrou com dinheiro. Agora procure esse alguém para honrar com ele o dinheiro dele também, ainda que seja parcelando, ainda que seja prestando serviço. Às vezes você sabe fazer algo que aquele alguém que você deve está pagando a outro alguém para fazer. Chega para ele e fala assim: meu amigo, vamos trocar uma ideia aqui, ó, você está precisando do meu serviço, pô, eu sei fazer formatação aqui, ó, de documento acadêmico, pô, eu sei prestar um serviço aqui de transporte, o que é que você está precisando aí? Use da sua criatividade para negociar com ele. Tá? Terceiro, desculpe, não use empréstimo para pagar outro empréstimo se não houver geração de custo-benefício. Por exemplo, o cartão de crédito tem uma taxa de juros absurda, 10, 11, 12%. Se você tem um empréstimo que vai te custar a uma taxa de juros 1,5%, 2%, uma prestação de, sei lá, o cartão de crédito é R$1.500, você vai pagar uma prestação de R$400, R$500, talvez seja interessante negociar e pegar esse empréstimo para reduzir a dívida. Mas somente se você estiver apenas com a dívida do cartão de crédito. Mas se você tiver cartão de crédito, cheque especial, outros empréstimos, pessoa física, pessoa jurídica, e ainda querer pegar empréstimo para satisfazer seu ego, para livrar seu cartão para você comprar de novo, não vá lá. Quebre seu cartão hoje. Essa é uma dica que eu te dou. Não antecipe sonhos, aprenda a separar urgência de necessidade, tá? Adie despesas, aprenda a fazer isso quando estiver fazendo lá o seu mapa, seu retrato financeiro, bote lá despesas que eu vou adiar. André, eu tenho aqui a Sky, que é a antena que eu pego só para a TV da Globo. E tenho aqui ainda Netflix, tenho aqui ainda Amazon, tenho aqui ainda Globoplay. Criatura, você usa as 4? Não? Então começa cancelando hoje. Liga aí para Amazon
Netflix ou a Globoplay, escolha um apenas e cancela. E aí eu queria citar também um autor que eu acabei de finalizar a leitura ontem, né? Eu tava vindo de viagem e finalizei a leitura no carro, né? Meu pai estava dirigindo e eu estava do lado e falei assim, vou finalizar essa leitura, que ele diz o seguinte, olha, não deixem a dívida de vocês ser um verdadeiro ponto de ferrugem na sua vida. Por quê? O que é que acontece com um ponto de ferrugem? Ele se instala, né, no ferro, tá? Depois que ele se instala, ele nem é percebido. Você vai lá, passa um bombrilzinho para disfarçar, aí ele parece que saiu. Aí a água começa a bater de novo, ele vai. E aí sabe o que acontece sem a gente perceber? Quando a gente nota, o estrago está feito. Você não vai trocar sua pia não, você não vai apenas agora pintar não, você vai ter que trocar a pia inteira. Vai trocar ali a lataria do carro inteiro. Assim é nossas vidas, a dívida é assim. Às vezes a gente faz uma dívida pequena, não se convence, aumenta a dívida, mas a gente não sabe por que está fazendo a dívida. Então, para fechar, primeira coisa, interprete por que você está fazendo dívidas o tempo inteiro e por que você está endividado. Identifique o mal pela raiz, tá? E aí, deixando essa frase para você, tá? Pois é, viu, minha? O cupim também é assim, exatamente, né? Então é melhor comprar um móvel, né, com uma madeira resistente do que ficar trocando o guarda-roupa todo ano, né? Então, segura a onda um pouquinho, guarda e vai lá e compra logo o que tem que ser feito. Temos que fazer o que tem que ser feito. Seja arrojado para poupar, moderado para investir e conservador para gastar, tá? Seja como uma formiga, ao invés de deixar a vida te levar, ficar cantando, planeje seus recursos para que quando o inverno chegar, você esteja preparado. E aqui, entre aspas, muita gente está no inverno antecipado, a gente sabe disso. Mesmo no verão, já está vivendo o inverno. Então, quero te convidar, nesta noite, antes de dormir, a sentar numa mesa, pegar um caderno, anotar absolutamente tudo e fazer o seu retrato financeiro. E já colocar na agenda, acessar aí meu link na bio ou no meu story, já tem lá um cardzinho com QR Code. Faz a leitura do QR Code ou clica direto, entra no grupo do WhatsApp. Fica lá preparado que eu estou aquecendo o grupo com conteúdos maravilhosos até a nossa aula lá para eu te ajudar a você sair dessa dívida que você se encontra hoje. Já vai exercitando tudo que a gente conversou, já vai botando as dúvidas, já vai convidando amigos. Nós somos uma sociedade com 70 milhões de endividados, então se conhece amigo, parente, namorado, esposa, namorada, primo, prima, tio, tia... Chama todo mundo para o nosso evento, porque eu vou estar lá disponível para ajudar vocês. Agora, façam o dever de casa, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Quem não me segue ainda, me segue aí, @André_Rocha.oficial no Instagram. O conteúdo que eu produzo aqui também tá indo lá pro YouTube, então acesse lá meu canal. Dá um like lá de gostei também nos vídeos para que o YouTube entenda que eles são importantes para as pessoas. Já indica, peço a vocês aí que compartilhem com muitos amigos, nos grupos da família, trabalho. E convida a galerinha aí que toda quarta-feira temos conteúdos maravilhosos aqui nas lives, tá certo? E logo em breve também tem mais uma oportunidade de ouvir, né, o que eu tenho a ensinar para vocês, que eu soltarei na próxima semana, né? Que aí vai trabalhar um pouco mais a questão da espiritualidade do dinheiro e eu espero que possa fazer sentido para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta.